Não sei se vocês repararam, mas já faz um tempo que eu estou usando só gameplays de Just Dance gravados com a minha tag name. Eu estou montando um acervo pessoal para os vídeos aqui do canal. E esses dias chegou a vez de gravar o segundo Just Dance da Disney, conhecido como Just Dance Disney Party 2. Um jogo que divide opiniões, mas que sinceramente depois de eu jogar eu cheguei a uma conclusão bem clara. Essa sequência nunca deveria ter existido. E na review de hoje eu vou te contar exatamente o porquê disso. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos para o nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivo por 7. E me siga no Instagram que é Rodrigo64, que eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. Em 2012, o Just Dance estava vendendo igual água no deserto. A franquia principal estava bombando, especialmente com o lançamento do Just Dance 3 em todas as plataformas possíveis. Sem falar nos diversos spin-offs que começaram a aparecer por todos os lados. Um dos principais foi o início de uma nova série chamada Disney Party, focada nas músicas do gigantesco monopólio do seu Walt Disney. O jogo basicamente era um Just Dance com músicas de filmes, séries do Disney Channel e até desenhos da época. E o mais legal é que eles conseguiram respeitar muito bem os conceitos e a estética de cada música no jogo. Ficou super fiel ao universo Disney. A Disney sempre gostou desse lance de exclusividade e de dar um tratamento especial para as obras dela. Esse primeiro jogo ele foi bem aceito e é bem lembrado pelos fãs do Just Dance e dos musicais da Disney. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só dedicado a ele, vou deixar aí no card. A partir ali de 2013, 2014, os spin-offs começaram a dar uma reduzida, porém lá na época do Just Dance 2016, depois de quase 3 anos do primeiro jogo, alguém resolveu reviver essa franquia e lançar o Just Dance Disney Party 2 para Xbox 360, Xbox One, Wii e Wii U. Nada de PS3 ou PS4. O PS3 eu até entendo, mas não ter para PS4 foi uma decisão bem estranha, porque venderia mais que o Wii U. Nessa altura o Just Dance já estava estagnado e já não tinha mais a mesma força que antigamente. Dessa vez, para essa sequência, o foco foi apenas em filmes e séries originais do Disney Channel para adolescentes, já tirando toda a acessibilidade e diversão do primeiro jogo, que conseguia intercalar os 3 pilares da Disney: filmes clássicos, séries clássicas e Disney Channel com algumas séries novas. Dessa vez o jogo foi desenvolvido pela Ubisoft São Francisco com a Land Ho, diferente do primeiro jogo que foi totalmente a Land Ho que ficou à frente do projeto. Mais um ponto negativo: o jogo iria sair no mesmo dia do Just Dance 2016, que apesar de ser um outro segmento, iria competir com ele e o Limerick, que era a grande novidade da época. Sem contar que o Just Dance 2016 já tinha 2 músicas da Disney, não precisava de outro jogo só para eles, mas ok, Ubisoft. E após o próprio anúncio do Just Dance 2016, aconteceu do pessoal esperar para receber prévias das músicas daquele jogo que ia lançar e receber apenas gameplays da Disney. Cara, eu nem comecei a falar do jogo ainda e já comecei detonando, hein? Boa, Cauã! Abrindo o jogo, vemos que ele tem essa estética diferente, com a logo no meio e uma barra embaixo com as séries e filmes da Disney. Apertando A, temos o modo play de dança e extras. No modo normal de dança, essa é a tela principal do jogo, com todas as músicas exibidas nesse estilo de thumbnail. Aqui temos um total de 25 músicas também. Eu vou passar rapidamente para vocês, mas caso não queira ver, é só pular para a minutagem que está aparecendo aí na tela.
Quando escolhemos uma música, ele carrega o álbum coach do dançarino separado. E também é possível pontuar normal ou com equipe, e ele vai juntar os pontos. Um modo que também temos no Just Dance 2016 com as gemas e também lá no Just Dance 2020. Ao clicar, temos que escolher um avatar para o nosso perfil. E mais um problema, ele não deixa você criar o seu avatar ou usar o seu Mi se você jogar em consoles Nintendo. Sem contar que é tudo avatar genérico, sem nenhum carisma, diferente do primeiro Disney Party que fazia referência a Disney. Aqui o limite que você pode chegar é 4 estrelas. E em cima vai aparecer o seu feedback com a cor da sua barrinha. E as letras ainda ficam embaixo com aquela barra com sombra preta transparente, igual ao primeiro jogo. Porém, os pictos desse aqui são todos roxos, por padrão mesmo. Mesmo que o personagem ou o ator da série esteja com uma roupa diferente, vai ser sempre roxo. E é um picto bem desnutrido, pra falar a verdade. O Gold Move sempre aparece com uma estrela atrás do coach, bem parecido com o que já conhecemos do Just Dance Kids e do Disney Party 1. Quando a gente termina uma música, toca aquela musiquinha de superação bem estilo tutorial do YouTube, sabe? E aí galerinha do YouTube, hoje vou passar uma dica aí pra vocês aí, como você conservar o seu Play 2. E o load vai de roxo para amarelo, o que sempre me lembra o logo da Band. Esse aqui é igualzinho o símbolo da Bandeirantes. Os conceitos aqui tentam respeitar o estilo das séries, mas por já usar o formato moderno do Just Dance, tudo acaba ficando muito vazio e tosco demais. Não que o primeiro jogo não tenha alguns mapas toscos, mas lá eles conseguiram adaptar muito melhor as séries. Parecia um Xerox perfeito, principalmente nos traços das animações e por causa da estética dos jogos antigos não ser tão destoante. Aqui esse tipo de execução fica ainda mais forçado, principalmente por ser focado nos adolescentes. Em vários momentos o visual fica muito vazio, sem vida, e até mais infantilizado do que o primeiro jogo, que era para crianças. Pelo menos as coreografias ainda seguem um padrão alto. Tem muita coreografia boa e algumas até bem difíceis. As caracterizações também são muito boas, especialmente nos grandes destaques do jogo. Descendente, que usa a coreografia oficial. E o Team Beat Move. E são os únicos grandes acertos aqui. Tanto que o Descendente tem 5 músicas e o Team Beat Move tem 6 músicas próprias. Ou seja, 11 músicas de apenas 2 séries, e um total de 25. Isso é muita coisa para um spin-off. Mas eles fizeram isso porque o resto do catálogo veio de séries bem fracas dessa era. Mais um pouco era a Team Beat Movie Experience. Essa fase da Disney em 2015 já é conhecida por ser o começo da decadência nas séries originais. A Era de Ouro já tinha passado com High School Musical, Feiticeiro de Waverly Place, Kim Possible, Hannah Montana, Zack Code, Boa Sorte Charlie, entre muitas outras. Séries que inclusive estavam presentes no primeiro jogo. Então, tirando o Team Beat Movie e Descendente, eles não tinham muito de onde tirar o conteúdo para montar a songlist. Acabou sobrando até para Austin e Ellie, que já era uma série um pouco mais antiga, entrar no segundo jogo para tapar buraco. Outro problema desse jogo é que as músicas do jogo é muito baixa, mas o menu e efeitos sonoros são muito altos. É igual acontece hoje em dia com o Just Dance Next. Porém, um ponto meio positivo desse jogo, que ele continua tendo o idioma português para poder escolher, para colocar no menu, aí fica tudo traduzido. Porém, no Disney Party 1 era possível escolher até áudio das músicas em português e diversos outros países, diferente do 2. Todo mundo só vai brincar, todos querem festejar. Mas nesse caso, muitas séries realmente só tinha apenas o idioma e não foram adaptado mesmo. Uma curiosidade, que se colocar em português, até os feedbacks ficam traduzidos. E aqui, eles corrigiram um problema que era bem comum nos spin-offs. Quando você escolhia uma música em dupla, o jogo fazia um load antes só para você poder permitir escolher seu coach. Agora isso já aparece direto, logo depois que você seleciona seu avatar, bem mais prático. Porém, infelizmente, eles ainda mantiveram aquele molde do Just Dance 2 que seguiu firme nos spin-off. Os pictos ficam divididos, um em cada canto da tela, se for uma core em dupla. E isso já era bem feio e datado para a época do 16. De resto ainda é igual, é possível criar playlist e ter medalhas para colecionar jogando as músicas. Esse Just Dance Disney Party 2 não é uma das piores coisas que a Ubisoft já inventou em termos de spin-off, mas eles perderam o time completamente. Nessa época até o próprio Just Dance já estava começando a sofrer para vender, e mesmo sendo que a Disney que bancou tudo, principalmente o marketing em cima do jogo, não sei se foi uma decisão tão acertada assim. O foco ficou justamente no começo da decadência do Disney Channel. Claro que se você for um pouco mais novo que eu, pode acabar gostando bastante desse jogo,
jogo, porque provavelmente você acompanhou toda essa série, diferente de mim. Mas hoje em dia, não existe isso de é focado no público infantil ou adolescente. Se o jogo realmente é bom, ele é lembrado e dá vontade de jogar, independente da faixa etária, porque tudo depende da temática e da execução. E o primeiro jogo consegue fazer isso muito bem, também porque, de novo, ele pegou uma era muito forte do Just Dance, como da própria Disney, e isso ajudou demais. Chegou um ponto que a Ubisoft teve que lançar um bundle com o Disney Party 2, mais o Just Dance 2016, mais o 48 horas do Elimere. Tudo isso com desconto de $20, só pra ver se realmente conseguia vender isso. Essa continuação realmente divide opiniões, é ame ou odeie, não tem meio termo, diferente do primeiro jogo. E essa foi minha review, eu espero que você tenha gostado, e agora eu quero saber de você. O que você acha do Just Dance Disney Party 2? Você chegou a jogar esse jogo? Você gosta dele, dessa era da Disney? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal, que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu 579, Gaptop 02, Luiz Ock, Eduardo, Rodrigo Almeida, Raboni Santos, 15KL, Uchi YS, King D, Vinícius e Tuzin. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi minha review. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!